E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Abrão é um daqueles profissionais dedicados que se entregam de corpo e alma para fazer tudo o que está ao seu alcance. E assim foi sua carreira, com muita dedicação, mas especialmente coragem para abrir mão de uma situação confortável e assim ser desafiado. Nesse episódio, Abrão conta sobre a sua trajetória internacional, que tem importantes passagens pela iniciativa privada, mas também pública, onde trabalhou para o governo em importantes negociações, como o acordo entre Mercosul e União Europeia. Tem muitas histórias, curiosidades, bastidores e dicas para você que quer se destacar em sua carreira. Aproveite. Abrão é formado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, possui um mestrado na PUC de São Paulo e um doutorado pela USP, além de cursos no Brasil e exterior. Começou sua carreira no Felsberg Advogados, de lá foi para a Fiesp e em seguida, ao passar em um concorrido concurso, assumiu uma posição no MDIC, antigo Ministério da Economia. Após 7 anos, renunciou ao concurso e aceitou o convite da Amchan, onde atualmente é o CEO. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Senhoras e senhores, chegamos ao último episódio da 4ª temporada do podcast Direito de Resposta. Estamos nos aproximando da centena. Hoje é o episódio de número 94 e teremos uma surpresa. Não sei se vocês vão gostar, mas teremos uma surpresa no 100º episódio. Mas hoje eu tenho a honra e a alegria de receber o Abrão, que é CEO na Amchan, Câmara Americana de Comércio, Brasil e Estados Unidos, e que tem uma história muito bacana. Ele que flertou entre setor público e privado, ele vai contar um pouquinho das histórias pra gente. Abrão, super prazer te receber aqui no Direito de Resposta. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Renato. Prazer o meu. Eu acho que aqui é aquela máxima, é o último episódio, mas não menos importante. Mas sem dúvida. Super obrigado pelo convite. Estou bem feliz de poder fazer esse bate-papo com você. E muito pelo contrário, é o último, é o que fecha com chave de ouro essa temporada tão bacana que foi aqui do Direito de Resposta. Bom, aqui a gente tem como pergunta inicial planejamento de carreira, né? E você tem uma carreira que é super sólida. Você passou pelo setor público, pelo setor privado. Essa sua trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Renato, sim e não. Eu acho que assim, ela não foi planejada como trajetória até onde eu me encontro hoje, né? Não me planejei, por exemplo, começar no setor privado e depois ir para o governo, trabalhar no setor público. Isso foram, acho assim, etapas que foram acontecendo naturalmente, que fizeram sentido para mim num determinado momento e que respondem a ciclos de profissionais, né? Que começam, amadurecem e em um determinado momento se fecham. Mas, por outro lado, cada etapa da minha carreira até hoje foi bastante pensada, pelo menos, né? Acho que isso conversa muito com a minha personalidade. Eu sou muito analítico, gosto de tentar ser estratégico, ver as opções que eu tenho por vários ângulos. Então, assim, antes de me envolver em cada etapa, antes de aceitar ou construir cada fase da minha carreira, teve sempre bastante planejamento, bastante pensamento. Então, assim, nunca fui de tomar decisão apressada e vamos ver o que acontece, se for bom, ótimo, se não for, volta atrás. Claro, sempre ter margem para recuo, para reformular, recalcular opção, mas eu sempre pensei muito em cada passo que eu dei. E é interessante porque você fala do planejamento de médio prazo, né? É difícil você planejar carreira de longo prazo. Olha, estou começando aqui, né? E a gente tem que decidir com 17 anos e com 40, 50 anos eu quero estar lá. Mas esse planejamento que você falou de cada etapa é muito interessante, né? E você decidir de maneira estratégica, analítica, claro que pode dar errado, né? Mas você dirime muito o risco de dar errado, né? Porque você faz de forma muito estratégica e pensante. Antes da gente avançar na tua carreira, você falou sobre a carreira em si
e sobre esse planejamento por etapas. Mas como é que você decidiu fazer direito? Essa é aquela... Eu fui o clássico caso do... O direito foi a minha opção por exclusão. Não gostava ou não me via na área de exatas, não me via na área de biomédicas, então para mim era humanas. E dentro de humanas, o direito foi o que me pareceu à época que seria um curso que explorava ou fortalecia os pontos que eu me via com competência, né? Então, sempre gostei muito de temas relacionados à história, filosofia, sociologia. Então, para mim, o direito tinha uma parte que atendia a isso, mas foi como acho que a maioria das decisões, né? Não é aquela convicção, acho que é por aqui, vou tatear, e assim foi, né? Então, talvez aqui de novo, né? Não é que eu me fiz a escolha consciente, mas com 17 anos é uma consciência muito, digamos, muito limitada, né? Qual que é a compreensão do que é o direito, quais são as trajetórias, as opções profissionais para quem se forma em direito, mas eu, assim, talvez acelerando, me sinto muito feliz pela escolha. Não é a minha área de atuação hoje, mas eu acho que o curso de direito me trouxe um ferramental muito sólido e que me ajuda em diversas das funções que hoje eu tenho e diversas das atribuições que eu já tive. E é interessante você colocar dessa forma, e a gente vai falar muito dessa sua posição como CEO e como o direito, a faculdade de direito, a sua trajetória na carreira jurídica te prepararam para essa função. Como você bem colocou, é muito difícil decidir com 17 anos, você meio que decidiu ali, entre aspas, né, por exclusão, e eu diria que dos 94 episódios, talvez 80% parecido, né? Não me recordo de mais do que 5 ou 6 episódios em que os entrevistados aqui falaram: eu queria direito, sempre sonhei, era o que eu queria fazer. Mas que bom que te trouxe até aqui. E ainda que você tenha, entre aspas, mas brincando aqui por exclusão, você tem uma trajetória acadêmica muito forte, né? Você se formou na Universidade Federal, vou falar igual mineiro, tá? Você formou na Universidade Federal de Uberlândia, você tem mestrado pela PUC de São Paulo e doutorado pela USP. Por que você decidiu seguir esse caminho acadêmico tão forte e o quão importante ele é, mas também foi na sua trajetória profissional até aqui? Olha, acho que talvez a principal influência tenha a ver com a minha criação, né? Os meus pais foram professores universitários, tiveram outras profissões, mas ambos foram professores universitários. Então, para mim, a educação sempre foi um valor muito forte na minha criação, né? Aquela também coisa que acho que muita gente cresceu ouvindo, né? Meu filho, vou te deixar, o que eu posso te deixar de mais precioso é educação. Você nunca vai, o que é seu de conhecimento vai sempre te acompanhar. E eu cresci ouvindo isso, então assim, sempre dei muito valor para a formação formal, né, para o estudo, para me preparar da melhor maneira. Então, depois que eu saí da graduação, até assim, me ajudou muito a escolha de entrar no mestrado. Foi para mim, inclusive, uma forma de me ajudar a me posicionar num campo que eu gostaria de trabalhar, que era o direito internacional. Então foi, olha, vou fazer mestrado, vou me capacitar, me qualificar mais nessa área, mas acho que vai ser uma forma também de me abrir as portas do mundo profissional, já que eu me formei em Minas, depois vim para São Paulo e não conhecia absolutamente ninguém aqui. E depois o doutorado também foi algo assim, foi um pouco um passo natural, porque para mim eu via a importância de manter um pé na academia, acho e achava importante ter uma formação a mais extensa possível, e tive uma alma iluminada num determinado momento, que eu tinha terminado o mestrado, com aquela fatiga de, olha, agora eu não quero nem ver mais universidade na minha frente, deixa eu focar 100% no trabalho. E aí, em algum momento, o professor da USP, Alberto do Amaral Júnior, que foi o meu orientador, falou: olha, você não pensa em fazer o doutorado, acho que você tem um perfil para isso, por que você não avalia, faz um projeto, apresenta, você vai concorrer com todo mundo, mas se você tiver um bom projeto, adoraria te orientar. E isso foi um empurrãozinho que faltava para eu fazer o doutorado
quase perto ali de ter concluído o mestrado. Eu fiz em 2009 e concluí em 2012. Então, assim, para doutorado, acho que numa fase muito nova na vida. E assim, aí depois de trabalhar no setor público, quando eu voltei para São Paulo, voltei para a iniciativa privada, eu voltei também com a vontade de ter um pezinho de novo na academia e hoje estou na SPM como professor na área de relações internacionais, mas assim, acho que para mim sempre não me vejo como uma pessoa com dedicação exclusiva, não me vejo com perfil de acadêmico, intelectual, pensador e que se realiza no mundo da universidade, mas eu acho muito rico manter essa conexão, porque é um ambiente de provocação, um ambiente de sempre pensar muito crítico, muito analítico, então eu acho que isso é uma qualidade fundamental em qualquer profissão, né? Além do que, manter um canal com uma geração mais nova, né, é um processo forçoso de atualização, né? E é muito legal você ter contato com uma turma mais jovem do que você é. Eu acho que isso te ajuda a se manter novo o tempo todo. E é interessante você colocar, eu ia até te perguntar do magistério, né? Porque você tem uma trajetória sólida, você tem uma formação acadêmica forte, tem o exemplo dos seus pais, mas você já se adiantou, né? E trouxe um pouquinho da experiência como professor. E isso é uma coisa muito legal que você traz, Abraão, dessa troca com a geração mais nova, porque no final do dia, é claro que você está lá para ensinar, mas como professor você também aprende, né? Porque o formato de aula aqui no Brasil é muito isso, é expositiva, mas que também tem muita troca. E isso é muito legal. Seguindo na tua trajetória, a gente sempre, até para não ficar muito longo, a gente sempre começa a falar um pouquinho depois da graduação do profissional. Mas eu vou quebrar essa regra aqui, porque tem uma passagem muito interessante quando você ainda não tinha se graduado, que você teve a oportunidade de realizar um estágio em um escritório de advocacia australiano, do outro lado do mundo, o que é incomum, né, nos dias atuais. Tanto ter esse período que você sai ainda na graduação para fazer um estágio fora do país, mas em especial na Austrália. Como é que surgiu essa oportunidade? Como foi a experiência? E o que você aprendeu nesse estágio e que você trouxe na sua mala de volta para o Brasil? Renato, assim, fui para a Austrália para me divertir, né? Esse era o objetivo. Mas quando fiz um intercâmbio de curta duração, no período das férias aqui de final de ano no Brasil, e a família que me recebeu lá tinha um escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia na Austrália. Então, ele falou, olha, legal, você é advogado, se quiser ainda te ofereço um estágio. E eu achei a oportunidade super bacana, né? Então, é pouco usual, sobretudo a gente está falando do direito consuetudinário, né? Muito diferente do nosso, e basicamente quando eu estive lá, o meu papel eu estava numa cidade que não era capital, e eles tinham um tribunal itinerante que ficava lá durante um mês para resolver todos os casos que estavam para julgamento. E o meu papel era acompanhar esses julgamentos e depois fazer relato e voltar para o escritório. Imagina a qualidade de relato de um estagiário brasileiro ouvindo ali a discussão com sotaque australiano. Mas para mim foi super bacana e me deu assim, a primeira convicção: não vou ser advogado, não sou feito para ser advogado. Para mim foi ótimo, em um mês eu resolvi o meu processo de pensamento ali, que não era essa a minha trajetória. E por outro lado também foi para mim muito importante depois profissionalmente, porque eu já gostava da área internacional e foi também um pouco uma definição, eu voltei e falei, olha, se tiver alguma coisa no direito que me atrai, é o direito internacional. Então eu fui para lá no último ano de faculdade, então tinha ainda um ano pela frente, já vinha amadurecendo um pouco essa ideia, e aí joguei todo o meu foco para a área internacional desde então. E eu gostei da sua transparência, porque você podia contar uma história maravilhosa, surgiu uma oportunidade de um escritório na Austrália, e eu aprendi isso e aquilo, mas você trouxe a verdade dos fatos, e de alguma maneira, né, mesmo aí com a história que você contou, você teve um aprendizado muito interessante em relação à tua carreira e tua trajetória que você trouxe para frente. Quero trabalhar com direito internacional, né? Ou pelo menos dentro do direito, o que me enche os olhos é o direito internacional. E aí você teve uma primeira oportunidade, né? Então, lá de Uberlândia para a Austrália e agora para São Paulo, você entrou no Felsberg, que é um escritório super tradicional, para trabalhar na área de comércio internacional, né? Que desafio você encontrou nessa estrutura, né? Principalmente sendo uma estrutura de um escritório de advocacia bastante reconhecido e tradicional,
E o quão importante foi essa sua primeira vivência na área de comércio internacional? Para mim foi eu fiquei 2 anos no escritório, e aí foi a primeira vez que eu queimei a língua, né? Então assim, não vou ser advogado, tenho essa certeza. Quando eu me formei, vou olhar a Justiça Federal, porque é onde tem casos de direito internacional. Durou 2 meses que eu comecei a estudar para concurso. Falei, não, vou realmente me especializar na área internacional. E aí resolvi fazer mestrado, vim para São Paulo e achava que o mestrado, além de me qualificar, como eu comentei, poderia me colocar em contato com pessoas que atuavam profissionalmente nessa área. E foi daí que surgiu a oportunidade, foi quando eu estava no mestrado, um dos colegas trabalhava no Felsberg, falou, olha, abriu uma posição lá na área de comércio internacional, que era o que me interessava muito. Concorri, fui aprovado, comecei a trabalhar e para mim, apesar de não ter a ambição de trabalhar como advogado, foi muito rica a possibilidade de trabalhar na área de comércio internacional e de ver aquilo não do ponto de vista teórico, mas prático. Então, eu gostei muito dessa experiência. Eu acho que, assim, em termos de aprendizados, né, a primeira vez que você está num escritório de advocacia, a relação cliente profissional é algo fundamental, o fato de você ter que prestar contas, né, fazer um processo de convencimento, fundamentar aquilo que você está apresentando como recomendação para o seu cliente. Então, assim, foi uma primeira experiência estruturada que me permitiu desenvolver e ver a importância dessa atuação. Mas, por outro lado, também aqui foi uma experiência que eu vi que, olha, legal, adoro a área, mas eu não me vejo advogando como carreira durante toda a minha vida. Então, é o típico exemplo em que uma experiência profissional vai te orientando qual é o próximo passo que vai fazer sentido para a sua carreira. Não, mas é muito interessante quando você contextualiza dessa forma, porque você vive a experiência. Não é que você fala assim, não vou viver, não é isso que eu quero. Não, você vai lá, testa, experimenta. Experimentou. E funcionou, né? Por quê? Porque você enxergou que aquilo não funcionava, mas deu o próximo passo muito em decorrência dessa experiência. E o próximo passo também é um passo muito diferente, né? Porque você pela primeira vez trabalhou no escritório de advocacia e aí depois você vai para a Fiesp, que é uma federação que representa mais de 130 mil indústrias, 133 sindicatos patronais, para assumir o Departamento de Relações Exteriores e Comércio Internacional, ou seja, uma mudança e tanto. Como é que foi essa sua adaptação e que desafios você encontrou nessa sua nova casa? Talvez o principal desafio foi transicionar de uma área eminentemente jurídica para uma atuação que tinha outros elementos importantes. Então, a experiência anterior na área de comércio internacional como advogado me deu conhecimento técnico para uma série de temas que eu passei a tratar nessa nova posição. E o que era muito importante, eu não era um generalista, eu tinha um conhecimento específico em alguns temas que eram demandados na posição que eu assumi na Fiesp. Mas, por outro lado, e esse é o grande desafio, eu não tinha uma atuação jurídica. Foi o momento em que eu me licenciei da OAB, porque eu não tinha necessidade de usar a licença da ordem mais. Né? Então, para mim, o desafio era como entrar num mundo que não fazia parte da minha preparação técnica. A parte de relações internacionais, economia, política, né? Uma federação como a Fiesp tem um elemento político ali latente o tempo todo. Tinha muita parte do meu papel era, inclusive, fazer defesa de interesses da indústria perante o executivo e o Congresso. Então, eu tinha muito relacionamento com autoridades. Eu acho que esse era um mundo novo e que foi me convencendo, ou foi para mim um fato de que realmente me mostrava, olha, esse é o caminho que eu gosto, né? Eu gosto do lado jurídico, mas associado a uma atuação um pouco mais ampla, que de certa forma é algo que o comércio internacional tem, né? Comércio internacional tem uma relação forte com as esferas públicas, tem, obviamente, uma parte fundamental de relações internacionais. Então, foi algo assim, um pouco natural, mas ao mesmo tempo que me senti em vários momentos um peixe fora d'água e precisava desenvolver
essas novas competências. Então foi também um período de aprendizado muito, muito grande para mim. E é interessante, porque cada passagem você vai contextualizando um pouco dos seus aprendizados. E imagina entrar numa máquina como a Fiesp, não mais advogar, né? Quer dizer, você muda literalmente da água para o vinho. E aí você ter que se relacionar com o Congresso, com o Executivo, eu imagino que também não é algo tão simples, né? E que necessita de uma comunicação, de uma transição que não é todo mundo que consegue ter, né? Então eu imagino ali você desenvolvendo todos esses skills. E você vinha de escritório, você foi para a Fiesp, e aí de repente você migra para iniciativa pública pela primeira vez, né? Então em 2013 você passa em primeiro lugar no concorrido concurso de analista do comércio exterior do MDIC. E olha, vamos valorizar aqui o primeiro lugar, não só por ser o primeiro lugar, mas porque neste concurso também passou uma das nossas entrevistadas, que é a Amanda Taide, e que me contou sobre o seu primeiro lugar, que é o antigo Ministério da Economia, né? Atual Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. E aí, novamente, uma grande mudança, né? Porque você vai do privado para o público, de São Paulo para Brasília, onde nasceu, inclusive, o seu primeiro filho, o Tom. Como é que foi essa adaptação a tantas mudanças? Que desafios, Abrão, você encontrou nesse início? E para fechar, uma dúvida que eu sempre tenho. Você estava do lado do governo, né? O que muda em relação à rotina e à dinâmica? Vamos lá. Primeiro, deixa eu te comentar, Renato, o porquê, né? Assim, que era no começo da nossa conversa, eu falei, olha, não me planejei a médio prazo, mas a cada etapa eu planejava o próximo passo e fazia isso de forma bastante dedicada, né? Então, assim, eu estava na Fiesp, adorava o que eu estava fazendo, estava indo super bem, mas sentia um pouco que eu tinha um ciclo que estava se esgotando. Ao mesmo tempo, eu queria sair do Brasil, queria passar um tempo fora. Eu estava fazendo já o doutorado e estava chegando naquela etapa de escrever a tese que te dedica, né, demanda tempo. E do ponto de vista pessoal, a minha esposa, que na época não era esposa, morava em Minas e a gente queria achar um lugar que servisse para nós dois. À época, São Paulo não era esse lugar, por ela, e eu não queria voltar para Minas. Então a gente pensou, olha, Brasília pode ser um lugar legal. Ela tinha interesse em fazer alguma coisa lá, para mim também, como passo de carreira, seria uma coisa legal. E aí eu tomei a decisão, saí da Fiesp, e assim, aí foi um pouco, as coisas se encaixaram perfeitamente. Eu saí da Fiesp em fevereiro de 2012, tinha sido anunciado o concurso do MDIC, que aconteceu, acho que em abril e junho, as duas fases, então eu tinha ali 2-3 meses para me preparar, me inscrevi em Georgetown para terminar de escrever a minha tese e queria que tudo funcionasse bem. E no final das contas, eu acho que eu passei em primeiro lugar, muito porque assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar nesse concurso, eu estava abrindo mão de algo que para mim era muito valioso, para dar certo algo que eu achava que ia me trazer um retorno muito grande. Então assim, eu comecei a estudar em 2 meses, e eu lembro, eu tinha um caderninho que era da Fiesp, que eles tinham, né, na virada do ano, tinham dado ali de presente de final de ano. Eu falei, eu vou estudar nesse caderno para eu lembrar todo dia o que eu abri mão, o que eu estou me arriscando, para eu ter certeza de que eu vou fazer o melhor do que eu posso fazer. E no final, assim, me ajudou muito. Eu passei, fui chamado para Georgetown, fui para lá no período entre o concurso e ser chamado, então fiquei lá 3 meses, terminei meu doutorado lá, e voltei já para começar na carreira pública, e aí é um bicho completamente diferente, né? Então, assim, o desafio maior é como você entende que agora, assim, como servidor público, e algo assim que me encantou, né? Você ter a possibilidade de literalmente servir um bem maior, servir um público, e eu me via nessa posição. Eu entrei lá com o espírito de que, olha, eu estou aqui não mais como parte de uma empresa ou de uma entidade, eu estou como servidor público. Então, cada ação minha eu preciso prestar contas e eu tenho, de certa forma, com muita humildade e modéstia, eu represento o meu país naquilo que eu faço. Então, assim, isso é um desafio, né? Você trabalhar com mudar essa chave, né? De ter que fazer algo que tem um escrutínio muito maior, que tem o que a gente aprende no direito administrativo, né? No setor direito privado, você pode fazer tudo menos aquilo que é proibido. No direito público, você só pode fazer aquilo que é permitido.
Então é uma adaptação de drive muito importante, mas que, enfim, de certa forma eu já vinha fazendo essa transição. Então era um outro universo, os seus desafios, mudar de cidade, começar um trabalho novo com pessoas novas, mas que eu me encontrei assim foi um período muito feliz da minha vida. Poxa, que legal, obrigado até por contextualizar como você chegou lá no MDic, né? E mostra um pouco do teu perfil mesmo, de dedicação, de foco, de pensar no próximo passo, porque não é fácil, Abrão, você abrir mão. Por mais que você visualizasse, isso também é difícil, poxa, meu ciclo está fechando, você poderia pensar em outras alternativas, em alternativas teoricamente mais simples, menos complexas, mas você foi onde você queria ir, e é muito interessante. E de fato é um bichinho diferente, né? Você está na privado para o público. Como é que é lidar, não só no setor público, mas trabalhar para o governo, e aí eu digo em relação a rotina, em relação à adaptação, à dinâmica, o que muda? Olha, acho que assim, é conhecida a burocracia do setor público, né? Então, é um ambiente que tem, até por essa característica de só se poder fazer aquilo que é permitido, ele é um ambiente muito mais fechado e talvez que te inspire menos inovação, né? Eu acho que esse é uma das últimas coisas que eu fiz antes de sair, foi um curso que eu próprio fiz pelo governo brasileiro em Harvard, que era inovação no serviço público. Acho que esse é um desafio que a administração pública de todo mundo, de qualquer país tem, em particular o Brasil tem muito grande. Então esse é um ponto. Acho que outro desafio é você tem muito mais variáveis que influenciam o resultado do seu trabalho. Quando você está numa empresa, você planeja, você tem o seu planejamento para o ano, você tem as suas metas, você tem os seus projetos prioritários e você vai atrás de implementar aquilo. Quando você está numa posição pública, num cargo de administração pública, tem outros elementos que influenciam o seu dia a dia. Então, eu tive, se tem uma mudança de presidente, isso vai mudar toda a estrutura interna do lugar que você trabalha. Se tem um cenário político mais ou menos favorável, isso influencia, por mais que eu entrei com um cargo eminentemente técnico, mas essas variáveis jogam muito no que você tem capacidade ou não de fazer, quais são as prioridades ou não daquele momento, e as mudanças talvez são um pouco mais bruscas do que, de regra, você tem no setor privado. Então, saber lidar com essas variáveis, né? A gente discute muito resiliência, capacidade de adaptação, flexibilidade. Eu acho que no setor público isso tem são qualidades que eu acho que são muito importantes. Não, sem dúvida. Eu imagino que depois dessa sua experiência, a gente vai falar mais à frente no setor público, voltar para o setor privado deve ser assim, sabe, tirar aquele peso, porque o setor público é realmente o que você falou, ele é mais fechado, mais burocrático, então você cria uma casca. Quando você volta para o setor privado, eu imagino que dê aquela leveza e você consegue usar toda a tua vivência, tua experiência do outro lado da mesa, né? É o que eu sempre falo. Está no escritório, passou por uma empresa, você vai usar aquilo a teu favor. Você está no setor público, voltou para o privado, você conhece a máquina, né? Então acaba fazendo toda a diferença. E na MDic, você trabalhou na Secretaria de Comércio Exterior, né? Então você foi secretário de Comércio Exterior e diretor de negociações internacionais. E aí você teve a oportunidade de atuar ativamente em importantes negociações bilaterais e multilaterais, como o conhecido acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, inclusive, que recentemente esquentou, dentre outras várias importantes negociações na África, na Ásia e nos Estados Unidos. Então, Abrão, se você puder contar um pouquinho para a gente dos bastidores dessas negociações, das reuniões, das viagens, dos voos nos aviões da FAB, enfim, é com você. Beleza. Não, eu acho assim, talvez o que é algo muito legal de trabalhar na administração pública é o seu alcance, né? O impacto das coisas, das iniciativas que você está envolvido. Né? Então, você tem ali a possibilidade, quando a gente fala de políticas públicas, né, quem trabalha na formulação de políticas públicas, na implementação de políticas públicas, tem
é uma capacidade para o bem e para o mal de ter efeitos para a sociedade, para as empresas, para os negócios muito grande. Então, isso sempre me atraiu muito. E, poxa, tem o mito de quem está na área pública trabalha pouco, e esse mito tem um fundo de razão. Agora, eu, assim, olhando os meus quase 20 anos de trajetória profissional, acho que eu não trabalhei tanto quanto eu trabalhei nos 6, 7 anos que eu tive no governo federal, pela intensidade dos projetos, pelas posições que eu tive a oportunidade de exercer. Você tem uma dedicação muito grande, e ainda mais uma área que é internacional, que demanda viagens. Então, assim, não me lembro de um fim de semana em que eu não tive que, ou pouco ou muito, ter que trabalhar. Então, essa é a parte que eu acho que é muito demandante, mas também muito, muito gratificante, né? Então, você comentou negociações em geral, essas são dinâmicas. Eu fui para a África, para países que eu acho que eu nunca conheceria se não fosse na posição de servidor público, para negociar acordo de investimentos. E conhecer também é talvez uma palavra não apropriada, né? Porque você não conhece. Né? Você conhece o aeroporto, o hotel e o outro ministério onde você vai passar o tempo. Mas, assim, é muito interessante, muito rico ter esse tipo de experiência. Mercosul, União Europeia, eu tive já, assim, que já fui chamado para ir para Bruxelas para participar de uma reunião, quando eu estava no aeroporto de Brasília, embarcando para uma reunião aqui em São Paulo. Eu recebi uma ligação, olha, você precisa estar amanhã para uma reunião lá. Eu falei, ok, então deixa eu olhar voo, deixa eu olhar roupa. Não, o que eu tenho aqui? Lá está frio, eu tenho uma camisa, tá bom, eu vou ter que comprar uma blusa de frio. E em vez de vir para vim para São Paulo, fui direto para Guarulhos e fui de Guarulhos para Bruxelas para fazer uma reunião que tinha sido marcada de última hora. Eu tive são experiências um pouco surreais, né? Em Mercosul, União Europeia, eu participei de um momento super importante, que era troca de ofertas, as ofertas do Mercosul para a União Europeia, e receber o que a União Europeia tinha interesse em fazer para o Mercosul. Eu saí do Brasil com um presidente, voltei e pousei no Brasil com outro presidente, porque houve o afastamento da Dilma à época pelo Congresso. Então, saí daqui, Dilma era presidente, voltei, Temer era presidente. É uma situação surreal quando você é um servidor do Estado brasileiro. Então, assim, e eu acho que talvez mas se eu tiver que escolher aí uma coisa para ressaltar que para mim foi um aprendizado muito grande nessa posição, tem um grupo de pessoas, né, de servidores no governo brasileiro que tem uma dedicação muito legal, que tem um profissionalismo exemplar e tem uma qualidade espetacular, que é outra coisa que a gente associa pouco, né? A gente tem, com razão, uma visão de que o serviço público é muito ruim, a gente vê fila de hospital, vê demora para emitir uma licença, enfim, em geral, a qualidade do serviço público para o cidadão deixa muito a desejar, mas você tem bolsões no serviço público que são de excelência. Né? E eu tive o privilégio de conviver com um grupo de altíssima qualidade, que hoje, quando eu penso assim, quem é uma referência na área X, eu vejo pessoas que eu tive a oportunidade de estar lado a lado, de aprender, de dividir experiências e histórias. Então, eu tenho uma lembrança aí muito carinhosa e tenho muita gratidão pelo período que eu tive a possibilidade de servir pode parecer um pouco piegas, mas assim, de servir o meu país. Eu sou muito, tenho isso com muito orgulho no meu currículo. Não, e tem que ter mesmo, e é muito bacana. Poxa, você participou, né, de eventos importantes para o país, né? Ainda que não tenha sido concluído, mas, poxa, participar de uma negociação União Europeia com o Mercosul é importante, é relevante, é representar, e não é nem só o seu país, né? É o seu continente. Então, isso é muito bacana. E você falou de algumas reuniões, né, em países que você nem imaginava ir. Tem algum país muito diferente, com uma cultura muito diferente, que você sentiu o impacto, inclusive ali na negociação, na reunião? Cara, eu acho que de todos que eu fui, o mais diferente foi Malawi, que é um país africano pequeno,
que tem alguns investimentos brasileiros importantes e que, à época, o Brasil negociou um acordo de investimentos. Eu participei com Angola, Moçambique e Malawi. Isso certamente foi o país que mais me chamou a atenção, assim, que não estaria certamente no meu destino de roteiros óbvios, né? Mas, enfim, América do Sul aqui praticamente toda, porque é uma região importante para o comércio exterior brasileiro, China, Japão, Índia, Coreia e vários países da Europa. Eu tive uma agenda assim, internacional muito pesada e com projetos muito, muito interessantes do ponto de vista de comércio internacional. E é muito bacana, eu imagino o quanto que você não teve que flexibilizar e se adaptar, porque imagina você negociando lá em Malawi, aí no dia seguinte você negocia em Bruxelas, aí você negocia na China, são povos completamente diferentes, com culturas diferentes, com visões diferentes, com propósitos e objetivos diferentes, né? Então, no mínimo deve ter sido bem divertido, né? Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Bom, você comentou um pouquinho dessa tua experiência de quase 7 anos na MDIC, onde você era concursado. E aí você decide retornar para a iniciativa privada, onde você assumiu um cargo de VP na Amchan, né, onde você está atualmente, mas um cargo de CEO. O que te levou, Abrão, a abrir mão do concurso? Né? E o que te chamou a atenção no convite da Amchan? Que desafios que você encontrou lá? Eu acho que, para mim, sempre eu funcionei muito nessa visão de ciclo. Né? Quando eu entrei na carreira pública, eu entrei sempre repetindo para mim que eu não tinha data de validade. Eu ia ficar até o momento em que eu achasse que aquela experiência profissionalmente estava fazendo sentido para mim. Nunca me via, entrei falando assim, acho que dificilmente esse vai ser o lugar onde eu vou me aposentar. Eu acho que eu vou ter, em algum momento, a vontade de fazer uma outra, né, ter uma outra experiência, voltar para o setor privado, ou enfim, o que quer que seja. Então, eu entrei sempre com a cabeça muito aberta de estar 100% imerso naquilo que eu estava fazendo. Mas depois de 7 anos, com uma agenda assim, muito pesada, em termos de compromissos, de dedicação, eu comecei a sentir vontade de voltar para a iniciativa privada. E achava que eu estava, à época, numa posição importante de secretário de Comércio Exterior, e estava achando que aquela era um bom momento. O meu sentimento acho que é uma boa hora de fazer um intervalo, voltar a fazer uma outra coisa, ter respirar ares diferentes. E assim foi, e quando é muito fácil ser arquiteto de obra pronta, mas quando eu olho hoje no retrovisor, eu acho que tomei a decisão que para a minha carreira foi a mais acertada possível. Na verdade, eu tomei, antes de decidir o que eu ia fazer, eu só decidi que eu iria voltar para o setor privado. Me licenciei, apresentei à época, pela posição que eu estava, tinha que fazer pedido para a Presidência da República para analisar conselho de ética, se tinha algum conflito de interesses, fiz essa análise, recebi o sinal verde e me saí do governo. E aí comecei a avaliar o que tinha de oportunidade. Então, talvez não foi um salto no escuro, mas foi o momento em que eu não tinha, tomei uma decisão sem ter certeza de qual seria o CEP do meu próximo destino. E de todas as conversas que eu fiz, eu acho que o convite que eu recebi da Amchan foi o que mais fez sentido para mim. É uma entidade multissetorial, que tem uma agenda muito moderna, que tinha uma pauta em que as discussões me interessavam, Brasil e Estados Unidos, maior inserção do Brasil na economia internacional, atração de investimentos, melhoria do ambiente de negócios. Então eram pautas que eu gostava, eu já acompanhava o trabalho da Amchan pela outra posição e tinha uma visão, uma avaliação muito positiva da qualidade, da seriedade do trabalho deles. Então, para mim, fez sentido, tanto que eu saí em dezembro de 2018 e comecei a trabalhar aqui em abril de 2019. Então, tive aí 4 meses
para fazer essa transição e assim foi. Até hoje estou feliz com a decisão. É muito bacana. E olha, a tua decisão demanda muita coragem. Primeiro, né, de você abrir mão de um concurso, enxergar que o teu ciclo estava fechando, falar, olha, acho que eu já fiz aqui o que eu tinha para fazer, eu preciso de novos desafios. Não é qualquer um que abre mão de um concurso, de uma estabilidade, né? Você foi em busca de um desafio, não importa se no setor público ou privado, você queria ser desafiado, isso é muito bacana. E você saiu sem nada em vista, né, acreditando no teu potencial e qual seria o próximo passo. E muito legal, né, como você contextualiza, como o próximo passo se conectou ao anterior. E como a tua experiência anterior certamente serviu de base na AmCham. E você contou um pouquinho do trabalho que você vem fazendo. Quando você estava há pouco mais de 3 anos na AmCham, você assumiu o cargo máximo dentro de uma empresa, que é o cargo de CEO, né? E é bastante incomum para os profissionais de direito. Ainda que lá atrás você tenha até comentado sobre como a carreira jurídica ou o direito te proporcionou chegar a essa posição, é incomum para esses profissionais, né? Dito isso, como é que surgiu esse convite para assumir essa importante posição? Que dificuldades que você encontrou, Abrão, especialmente em razão da sua formação e também pela responsabilidade, porque a AmCham, os associados da AmCham somam nada mais nada menos do que 33% do PIB brasileiro e é a maior Câmara Americana de Comércio dentre 117 países. O que você acha que te credenciou para essa cadeira? E para fechar essa pergunta gigante, né? Que conselhos que você poderia trazer para os profissionais do nosso mercado que almejam uma posição como essa? Olha, eu acho que bem, eu já estava aqui há 3 anos, quando eu recebi o convite, exercendo a posição de número 2 da entidade. Então, certamente isso foi algo, né, já conhecia a entidade, já conhecia as pessoas, conhecia a governança, e eles me conheciam. Então, acho que esse é um pouco assim, tá no lugar certo, na hora certa. Espero durante esse período ter feito um bom trabalho, foi o que acho que me ajudou a ser considerado para essa posição. A AmCham tem mais de 100 anos de história aqui no Brasil, foi fundada em 1919, mas foi a primeira vez em que a escolha do presidente ou do CEO foi feita olhando para uma pessoa que já estava na entidade, né? Então, em todos os outros casos, eles foram ao mercado e trouxeram um profissional. Então, assim, eu tenho orgulho um pouco de representar o time que está aqui dentro, né, e ter sido escolhido entre eles para receber esse desafio. E, assim, para mim, por mais que eu já conhecia o que a gente fazia e estava em casa, né, confortável com o meu trabalho, eu tive, assim, em termos de desafios, né, passar a responder pelo resultado de uma empresa, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas eu tenho responsabilidade pela receita, despesa, né? Tenho que prestar conta para o conselho, tenho que prestar conta para os associados, tenho que prestar conta para o time que trabalha aqui. Então, assim, eu acho que abriu para mim um leque muito mais amplo de stakeholders que estão envolvidos no meu dia a dia. O desafio de resultado, o lado financeiro, é algo que eu não tinha tido essa experiência até então, né? Então, eu fui para o direito porque eu não queria fugir das exatas. Em algum momento teve esse acerto de contas, hoje eu tenho que entender mais do lado financeiro, estou inclusive me preparando e acho que tenho um dever de casa pela frente nesse sentido. Agora, assim, acho uma outra coisa que nessa posição tem sempre você é uma liderança dentro da sua empresa, e sobretudo aqui que tem um grupo muito jovem de colaboradores, o lado do propósito, da inspiração, vale muito, né? Essa geração nova se associa muito ou se vê muito no propósito. Então, trabalhar isso, deixar claro qual é o propósito da entidade, como as pessoas que estão aqui podem se reconhecer nesse propósito, esse é um outro desafio bastante forte. Mas, para mim, o que ajuda a exercer essa posição é me ver como um facilitador. Eu não sou, as pessoas que estão nas suas áreas aqui de negócio entendem muito mais dessas suas áreas do que eu. O head do financeiro entende muito mais de finanças do que eu, o head jurídico entende muito mais
dessa área do que eu. Quem faz aqui a parte de inovação ou de sustentabilidade entende dessas posições. O meu papel não é substituir nem saber mais do que eles. O meu papel é ver o todo, ligar os pontos, ajudar a pensar e a entregar uma estratégia e a facilitar o trabalho dessas pessoas, né? Então, eu acho que essa é um pouco a forma como eu vejo, como eu encaro o meu desafio e acho que é uma maneira inteligente de exercer uma posição de quem está à frente de um negócio, né? Eu não estou aqui para fazer todas as funções, eu estou aqui para dar corpo e viabilizar a gente alcançar um objetivo maior. E você traz um ponto fundamental para um líder, que é descentralizar. E para você descentralizar, você tem que confiar nas pessoas que estão abaixo de você, né? Ninguém sabe tudo, né? Mas você está ali para liderar o barco, né? E tem um monte de gente que está te ajudando a remar. Não adianta você sair, né? Vamos pegar aqui uma orquestra que é mais fácil. Tá lá, ali na frente, o maestro vai largar, vai assumir o violino de um, vai assumir o violão do outro, a flauta. Então, é isso que um líder tem que fazer. Mas não é todo líder que sabe fazer isso ou que se sente confortável fazendo Renato, isso, tem um CEO muito que eu admiro bastante, que é o Gustavo Werneck, da Gerdau, e ele fala, já ouvi ele falar isso algumas vezes, é que assim, a pessoa tem que se cercar, sobretudo ele, na posição de CEO, quer se cercar de pessoas que são melhores do que ele, né? Eu acho que eu concordo muito com essa forma de ver e tenho também talvez a sorte de estar num lugar em que as pessoas que estão ao meu lado são muito melhores do que eu, então isso me ajuda muito a tomar crédito pelo resultado geral do que a gente entrega. Mas é isso, a gente tem que ter gente melhor do que a gente, porque tem muita gente que, com receio de perder a cadeira, acaba contratando alguém que não vai assustar. Mas isso é péssimo para a companhia, é inclusive péssimo para a pessoa, né? Então a gente tem que sempre se cercar dos melhores, né? É fundamental e você trouxe um conselho bastante relevante e importante. Não estava no nosso roteiro, mas eu tenho uma dúvida, e conhecendo você é uma pessoa assim, super tranquila, serena, e você, enfim, sendo o CEO de uma empresa, certamente tem uma pressão muito forte em você. Como é que você faz para se blindar e manter esse teu perfil calmo, sereno, tanto no teu lado profissional quanto no pessoal? Eu acho assim, você ter confiança nas pessoas que trabalham com você é algo que ajuda muito, né? Porque você sabe que o que precisa ser feito está sendo bem cuidado. Do lado pessoal, eu acho assim, sempre que eu sinto que eu estou no momento de um pouco mais de pressão, para mim é a hora de desconectar, né? De colocar o pé na areia e mergulhar no mar, ou sair para dar uma corrida, ou sair para dar uma volta. Então, assim, é um pouco ter a condição de separar um pouco as coisas, né? Saber aquilo que está no seu controle e o que está no seu controle correr atrás e entregar o melhor possível, e aquilo que não está no seu controle enfim, influenciar o máximo possível, mas também saber que não vai adiantar perder o senso, porque aquilo não vai mudar, né? Então, é um pouco, acho que por aí. Mas aqui, assim, eu me sinto também muito desse ponto, a gente tem uma governança muito forte, um conselho de administração com 30 CEOs de grandes empresas, todos eles 10 vezes mais experientes do que eu, que sempre que eu preciso eu posso recorrer à sabedoria deles. Então acho que isso também me dá um pouco de segurança e conforto de que eu tenho onde me apoiar quando preciso. É isso, mais uma vez, se cercar de bons profissionais. E tem uma frase que minha mulher fala que eu adoro, que ela fala o seguinte: o que não tem solução, solucionado está. É isso, não adianta querer inventar ou reinventar a roda. Abrão, você tem uma carreira bastante sólida e de muito sucesso, né? Você chegou, mais uma vez, ao cargo máximo dentro de uma empresa por méritos, desenvolvendo uma carreira muito bacana no setor público e privado. Você se arrepende de algo que você tenha feito ao longo da sua trajetória? E até onde você quer chegar? Não me arrependo de absolutamente nada. Eu consigo ver assim, cada experiência profissional que eu tive, eu consigo ver o mérito e a contribuição para a minha trajetória, o que não significa que eu não reconheça e tenha vontade de me aprimorar em N coisas. Então,
Aqui tem um grupo muito grande de empresas, são 3.500 empresas, e a liderança dessas empresas eu tenho também a sorte de ter muito contato com essas pessoas. Eu vejo pessoas com agenda ocupadíssima, que já tem uma trajetória muito mais longa do que a minha e que se preocupam constantemente em se renovar, aprender coisas novas, olhar para o futuro, tirar um tempo para se capacitar. Então, eu acho assim, ter esse espírito de inquietação, né, ter essa compreensão de que no mundo de hoje, ou você está constantemente se atualizando, ou você vai ficar irrelevante e obsoleto em pouco tempo. Eu acho que é uma coisa que, olhando para frente, não para trás, sempre me inspira. Que bacana, e é isso. Eu acho que a gente não tem que se arrepender, cada um, né? Mas acho que a gente não tem que se arrepender de algo que a gente fez. A gente tem que se arrepender de algo que a gente deixou de fazer. E tem que sempre olhar pra frente em como melhorar, como aprimorar, ainda que a gente esteja numa boa situação, numa situação confortável, sempre dá pra melhorar. Abrão, recentemente a gente teve a COP, né? Que é uma conferência organizada pela ONU para tratar das mudanças climáticas. E você teve a oportunidade de participar não só dessa última, mas das últimas 3, né? Em painéis sobre ESG, né? O ESG, e também agenda sustentável. Dito isso, como é que você enxerga que o ESG vai impactar o nosso mercado, o mercado jurídico e as empresas? E qual que é, na sua visão, o papel dos departamentos jurídicos nessa importante agenda ou causa? Eu acho assim, a discussão de ESG e sustentabilidade, ela está cada vez mais associada à existência de padrões e requisitos e exigências que precisam ser medidos e comprovados, né? Então, assim, tem um lado de compliance muito forte, que eu acho que é naturalmente uma área que está ligada ao direito, né? Então, a era dos compromissos da boca para fora ou né, que você faz só para ficar bem na imagem, essa é uma era que tá terminando, né? Tem uma preocupação cada vez maior com a consistência e com a qualidade dos compromissos que as empresas assumem na área de sustentabilidade e cada vez mais a exigência de mostrar que essas ações são feitas sob métricas XYZ e têm dado esses resultados. Então, acho que quando a gente entra nesse universo, a área jurídica, escritório, seja departamento interno ou escritório externo, tem muito a aportar, e eu acho que essa é uma área que tem crescido bastante, né? Tem crescido em escritórios, tem crescido em consultorias, mas as empresas têm cada vez mais, por N pressões, ou pressão externa de investidores, dos consumidores, dos governos, da sociedade, ou internamente dos seus colaboradores. Esse é um tema cada vez mais relevante e que ele pode oscilar, você pode ter momentos de uma força maior, outras de um pouco de retrocesso, mas eu vejo como um caminho sem volta. É isso, e é um tema bastante relevante e importante, é o que eu brinco aqui, as empresas elas têm que implementar, pelo bem ou pelo mal, ou porque elas têm um propósito, ou como você bem colocou, porque elas serão pressionadas internamente pelos seus colaboradores ou externamente. Abrão, você trouxe várias histórias legais, você trouxe dicas, você trouxe conselhos, sobrou algum conselho bacana para os nossos ouvintes? Cara, eu assim, não acho que os meus conselhos são valiosos, mas quando eu converso aqui com o meu time, sobretudo a gente tem, né, uma série de conversas de carreira, um ponto que eu sempre reforço e que eu acho que é fundamental é assim, não se contentar com o bom. Isso para mim é um pouco um guia, né, profissional. Eu posso estar fazendo uma coisa que pareça menor ou que não necessariamente tem um valor estratégico extraordinário. Assim, eu sempre falo para o meu time, para os meus, até é engraçado, né? Mas para os meus alunos, gente, não se contentem com o bom. Se você está fazendo alguma coisa, procure se destacar, procure fazer o melhor, procure olhar por outro ângulo, entregar a maior qualidade possível, porque eu acho que isso é o caminho para você ter retorno profissional e poder se realizar profissionalmente, né? Então a gente tem aqui os cursos de desenvolvimento. Eu falo, gente, o melhor curso de desenvolvimento
é a sua força de vontade e o seu padrão de qualidade. Então, se vocês ficarem na linha da mediocridade, não vai ter um resultado diferente, vocês vão ser profissionalmente médios. E ser profissionalmente médio, como ambição, eu acho muito, muito pouco, né? Então, é algo que eu acho legal. Sempre se entrega, se envolve, se dedica, faz, né? Vai o go the extra mile, porque isso vai te trazer um retorno profissional, você vai aprender, vai crescer, vai aprender mais e vai devolver melhor para a organização que você está, para o cliente que você atende, né? Para o projeto que você está envolvido. Então, acho que isso para mim, é um guia de bastante valor. É isso, a gente sempre vai colher o que a gente plantou, né? Então, dediquem-se, façam o melhor que vocês podem fazer. Excelente conselho. Fechamos este episódio e a temporada com chave de ouro. Que história bacana, Abrão. Obrigado por ter aceitado esse convite, ter trazido tantas histórias legais, bastidores, conselhos, dicas. Foi um episódio muito bacana. E agora nos preparamos aí para a 5ª temporada com muitas novidades e muitas histórias inspiradoras. Abrão, muito obrigado. Prazer te receber aqui. Valeu, Renato. Obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo e vou acompanhar aí com muita atenção a 5ª temporada. Muito legal. Parabéns pelo trabalho aí que você está fazendo. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.